Fala galera, aqui quem tá falando é o professor Gil Ferreira de Biologia e a gente vai discutir hoje um assunto muito interessante que é célula. Vamos falar dos tipos de célula. Hoje a gente vai focar em célula do tipo procarionte. A célula do tipo procarionte, ela tem como exemplos, as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Quando a gente fala em uma célula, tá, do tipo procarionte, a gente pega a ideia do pró, que seria a ideia de antes, e o carionte vem de carioteca. Carioteca, aquela membrana, que a gente chama de membrana nuclear. Então, esse tipo de célula, ela não tem essa carioteca, Se ela não tem essa carioteca, ela não consegue ter um núcleo individualizado, um núcleo evoluído, ok? Tudo bem? Dessa forma, a célula procarionte tem o seu material dissolvido no citoplasma, ok? Quando a gente fala da célula, a gente desenha aqui uma célula em forma de um bastonete, tá? E essa célula, ela vai apresentar diversas estruturas que a gente precisa discutir aqui. Saber as estruturas importantes. Então, quando você olha uma célula, ela pode apresentar um flagelo. Esse flagelo é uma estrutura na célula que está ligada ao processo de locomoção. A capacidade que o organismo tem de se locomover, se movimentar por vontade própria. Se a gente for olhar a célula procarionte, a gente vai perceber que ela tem diversas camadas, Então, a primeira camada que a gente vai perceber, tá? Essa primeira camada que a gente vai perceber, a mais externa, okay? Essa camada mais externa que a gente vai perceber. Essa primeira camada mais externa, a gente vai chamar ela de cápsula. Essa primeira camada é chamada de cápsula. Essa cápsula, ela é muito importante para as bactérias e elas estão relacionadas principalmente ao processo de adesão. Okay? Então, essa cápsula está relacionada ao processo de adesão. A gente vai ver que tem algumas bactérias que não têm flagelo, então elas não conseguem se locomover. Então, essa cápsula ela é muito mais desenvolvida. Quanto mais desenvolvida essa cápsula, a gente diz que essa bactéria provavelmente é uma bactéria do tipo gram-negativa. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Saindo da cápsula, que é muito mais ligada à adesão, a gente passa por uma segunda camada aqui em vermelho, tá? E essa camada é uma camada bem mais grossa, bem mais rígida, tá? Essa camada a gente vai chamar de parede celular. Okay? Essa é a parede celular das células procariontes. E o interessante que a gente vai destacar aqui é que essa parede celular, ela é uma parede que ela é revestida, ok? Ela é composta do que a gente chama de polipeptídeos, tá? Esses polipeptídeos têm um nome específico chamado de peptídeo-glicanos. Okay? É a constituição desse tipo de parede. Peptídeos, chamados de polipeptídeo-glicanos, tá? Ok, polipeptídeo-glicano. Quando a gente fala da parede celular, ela tem uma função, Então, essa parede celular tem uma função. Uma função de resistência, Ela vai promover uma resistência para essa célula. Resistência a quê, Gil? Resistência, por exemplo, ao aumento da salinidade em um determinado local, ok? Isso permite com que ela se proteja o material genético dela, tá? E não venha a sofrer dano. A gente vai perceber que depois da parede celular vai surgir de fato agora uma membrana que a gente chama de membrana plasmática.
Essa é a estrutura comum das células, né? Sendo células procariontes como eucariontes, elas apresentam a membrana plasmática. Mas, Gil, o que é que a membrana plasmática faz, né? A membrana plasmática é a responsável por fazer o processo de separação do meio extracelular e meio intracelular. Mas uma coisa interessante, ela tem a capacidade de fazer o processo de permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva, ou seja, é através da membrana plasmática que a gente vai ter a entrada ou a saída de determinada substância. Tudo bem? Ok. Entrando dentro da célula, né, porque quando você passa da membrana plasmática, você entra dentro da célula, a gente encontra essa região, esse vazio aqui, preenchido, né, por uma substância gelatinosa, e a gente chama esse espaço de citoplasma. Citoplasma, que é composto por uma substância gelatinosa, onde vai ocorrer as reações químicas. Então, a função do citoplasma é promover as reações químicas. Quando a gente fala do citoplasma, a gente vai perceber que o citoplasma de um procarioto, ele é muito simples. Por quê? Porque ele só tem uma organela. Esses vários pontinhos que a gente vai ter aqui, tá? Esses bem pequenininhos, esses pontos são chamados de ribossomos. Tá? São chamados de ribossomos. E a função dos ribossomos, galera, é fazer síntese proteica. Síntese proteica. Beleza, pronto, definimos. Vamos encontrar agora, dentro desse citoplasma, o material genético dessa célula. Esse material genético, tá, é o DNA em uma estrutura de cromossomo, né, um único cromossomo, e a gente tem o DNA lá, que é o material genético, ok? Pronto, beleza. Fora isso, a gente ainda vai encontrar uma outra estrutura dentro do citoplasma das bactérias, dos procariotos, que a gente vai chamar de plasmídio. O plasmídio, ele é um pedaço de DNA circular das bactérias, okay? Que está disponível também no citoplasma, né? São pequenos círculozinhos, né? Disponíveis lá no citoplasma, pedaços, ok? Mas o interessante daqui é a gente destacar qual é a importância dele. O plasmídio ele tem uma importância porque ele também está relacionado à resistência. Só que essa resistência é uma resistência a antibióticos. Resistência a antibiótico. Então, se uma bactéria é patogênica e o grau de patogenicidade dela é alto, significa que ela tem uma grande quantidade de informação contra diversos tipos de antibióticos que ela se torna resistente, tá? É por isso que se evita tomar antibióticos sem prescrição médica, porque você acaba selecionando, pela teoria da seleção natural, as bactérias mais fortes, ou seja, aquelas que vão ter os plasmídios com uma resistência maior, ok? Beleza. E para finalizar a nossa cereja do bolo, a gente vai ver que existem, tá, nessas células também estruturas, que são esses pelinhos que ficam próximos ali à camada da cápsula, e esses pelinhos são chamados de fímbrias. Okay? Então a gente tem esses pelinhos que são chamados de fímbrias. E as fímbrias, elas têm uma importância nessa célula, porque elas participam no processo de reprodução. Okay? Estão ligadas ao processo de reprodução. Tá? E há uma reprodução específica para as bactérias. É chamada de conjugação. Okay? É chamada de conjugação. Tá? Essa conjugação é quando uma bactéria ela vai fazer, né, conjugação. Uma bactéria ela vai trocar, né, o plasmídio através de uma ponte citoplasmática feita pelas fímbrias. Ok? Para finalizar, a gente também vai encontrar uma estrutura no interior dessa célula, ligado, na verdade, a um processo de evaginação, ou seja, entrada da membrana plasmática, né, entrada da membrana plasmática. A gente vai chamar isso de mesossomo. Tá? O mesossomo é uma projeção interna, né, ou seja, uma invaginação da membrana, e esse mesossomo
ele tem uma função interessante também. O mesossomo, ele vai ser responsável nessa célula, tá? Para orientar a divisão celular. Então, ele está responsável pela orientação da divisão celular. Então, em tese, né, em testes, a gente vai perceber que o mesossomo só vai aparecer durante o período de reprodução, o período de divisão celular. Se a célula não estiver dividindo, você não vai visualizar o mesossomo, tudo bem? Galera, o que você precisava saber sobre os componentes de uma célula do tipo procarionte são essas, tá? E dessa forma você consegue manter um esquema bem organizado. Fica essa dica aí para você, espero que tenha gostado, dá um like, professor Gil Ferreira.